Vamos falar sobre um assunto também muito interessante e será que você já tinha parado para pensar que algumas doenças não oculares se manifestam afetando a visão, né? E esses problemas eles podem ser detectados através de exames dos olhos, né? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a oftalmologista, doutora Roberta Pacheco. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada Que pelo bom convite, ter você Carol. aqui conosco, uma honra. Obrigada. E é prima de uma ovelha minha, Natália. Um beijo. Verdade. Deve estar nos assistindo aí, Deus abençoe. Verdade. Ela mandou mensagem, minha prima vai estar aí hoje. Ó, então vamos conhecer a família, não é verdade? Com certeza. Querida, vamos falar um pouquinho sobre... É fácil a gente detectar esse tipo de doença? As doenças não oculares, Sim. né? Que nós chamamos de doenças sistêmicas que podem dar manifestações oculares. Então, assim, é muito comum as pessoas associarem a consulta oftalmológica como só uma consulta para prescrição de óculos. Sim, sim. Mas é importante nós enfatizarmos aqui hoje a importância dessa consulta na detecção dessas doenças sistêmicas e que podem dar manifestações oculares. Não significa que na consulta oftalmológica vai se fechar o diagnóstico dessa doença. Por exemplo, uma hipertensão arterial sistêmica, um diabetes mellitus, mas a partir de uma consulta oftalmológica completa, Sim. o oftalmologista ele pode inferir, a partir de dados ali do exame, de que o paciente possa ter alguma doença sistêmica e que já está dando alguma repercussão ocular. Entendeu? O oftalmologista, ele seria o médico apto para definir ali o que seria ou ele vai encaminhando para outro médico? Não, se alguma alteração é encontrada e aí a partir da suspeita do oftalmologista de qual doença pode estar ocasionando aquela manifestação ocular, aí o oftalmologista vai ter que trabalhar em conjunto com o outro especialista. Se é uma suspeita de uma hipertensão arterial sistêmica, ele vai encaminhar para o clínico ou para o cardiologista. Se é uma suspeita de uma retinopatia diabética, ele vai ter que encaminhar para o endocrinologista. Então, na verdade, vai ser um acompanhamento ali multidisciplinar do paciente. Entendi. Doutora, quais seriam aí essas doenças? Você comentou aí duas, mas como que elas afetam aí a questão da visão? Então, eu citei duas aqui que são as mais comuns. E como que elas afetam? Por exemplo, diabetes, como ele afeta? Isso, o diabetes, ele pode provocar alterações no cristalino, levando à formação de catarata. Sim. Pode induzir erros de refração, como por exemplo a miopia. Então, o paciente diabético, quando ele vai à consulta oftalmológica, o ideal é que ele tenha os níveis glicêmicos bem controlados, porque senão o médico pode até encontrar uma falsa miopia e, na verdade, porque a glicose está mal controlada. E outra alteração comum nos pacientes diabéticos, que afeta 1 a cada 3 pacientes diabéticos, é a retinopatia diabética. Então, o diabetes, aí os níveis... é a retinopatia diabética? Isso, é importante nós falarmos sobre ela, porque ela é comum no paciente diabético, mais comum do que nós pensamos. Os níveis elevados de glicemia, então aquele paciente diabético com a glicemia mal controlada, pode provocar alterações nos microvasos da retina, alterações que nós chamamos microvasculares. Altera a permeabilidade do vaso, então começa a extravasar ali para a retina proteínas, plasma, e no início do quadro da retinopatia, alterações sutis são encontradas, como por exemplo, micropontos de hemorragias retinianas, e o paciente nessas fases iniciais da retinopatia é completamente assintomático. Vai ser através de um exame de fundo de olho que o médico vai detectar essas alterações. E nas fases mais avançadas, uma retinopatia diabética pode até levar a um glaucoma neovascular e uma perda definitiva ou até mais grave de visão, com descolamento de retina. Então, assim, é uma doença grave, mas que se detectada nas fases iniciais, o objetivo é justamente esse, é controlar bem a glicemia desse paciente, para que ele não evolua para as fases mais avançadas da retinopatia diabética. Então, por exemplo, se for descoberto no início, tem como fazer um trabalho para regredir aquele problema? Exatamente. Por exemplo, se no exame de fundo de olho o médico detecta só alterações ali, micropontos de hemorragias, a princípio o médico vai orientar a um bom controle metabólico, da glicemia, da pressão arterial,
do colesterol, do triglicérides. Sim. Agora, se a doença é detectada numa fase mais avançada, aí muitas vezes vai ter que ser feito tratamentos específicos para a retinopatia diabética. Em alguns casos, até cirúrgico, se tiver um descolamento de retina associado. E a pessoa que passa por isso, ela vai ter que estar sempre indo ao oftalmologista, vai ter que ter um controle disso ou não, de quanto em quanto tempo. Como que acaba funcionando esse processo aí, doutora? Isso, nós estamos falando muito da retinopatia. Isso, porque depois a gente vai falar da outra. Isso, exatamente. Então, assim, o que é recomendado é que o paciente diabético, assim que foi feito o diagnóstico, no caso do diabetes tipo 2, ele passe por uma consulta oftalmológica para a realização do exame de fundo de olho. Porque se o médico não encontra nada de alterado ali no seu exame de fundo de olho, o médico só vai orientar uma consulta anual. Agora, dependendo do tipo de alteração encontrada, se é uma retinopatia diabética moderada, grave, aí vai variar o intervalo das consultas, que pode ser de 3 meses, 6 meses, então depende do achado. Então, numa fase inicial, só pequenos achados, numa retinopatia leve, o acompanhamento poderia ser feito anual. Se nada for encontrado alterado, o ideal é que ele volte anualmente ao oftalmologista para a realização do exame de fundo de olho, que nós chamamos também de fundoscopia. Sim. O pessoal está mandando perguntas aqui, pode mandar, tem o WhatsApp aqui, 319-8402-9756. Coloca o seu nome, o nome da sua cidade também, manda por escrito. Tem uma pergunta que chegou aqui. Bom dia, gostaria de tirar uma dúvida com a doutora. Meu filho de 1 ano, ele tem coçado muito o olho e ficado muito vermelho. Geralmente isso acontece durante a noite e acompanhado sempre, às vezes, com o nariz escorrendo. Mas isso já faz 4 meses. O olho fica muito vermelho e irritado. Isso. Isso é comum nessa faixa etária? É 1 ano de idade, né? 1 ano. Aí tem que passar por uma avaliação oftalmológica porque entraria no quadro de olho vermelho, né? Então, várias doenças podem levar a um olho vermelho. Então, o olho vermelho pode ser decorrente, no caso aí, pelo que você relatou aí dessa criança, já que é associado com o nariz escorrendo, né, com o quadro de rinorreia, poderia, por exemplo, ser um quadro de uma alergia ocular, né? Poderia dar esse quadro de olho vermelho, prurido ocular. Sim. E só que precisa passar por uma consulta porque várias doenças podem levar a um olho vermelho. Né? Às vezes é comum o paciente achar que todo olho vermelho é uma conjuntivite e não é verdade. Sim. Várias doenças sistêmicas podem levar ao olho vermelho, ocasionando uveites. Então, assim, tem que ser avaliado para o médico verificar o que está acontecendo. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Cristiana. Bom dia, tire minha dúvida, tenho retinite pigmentosa. E eu não sei, eu vou ler do jeito que está aqui, tá? Não sei se pronuncia assim. Coats-like vascular, o que é isso? Como é que é esse negócio? Ambos os olhos. Eu não sei se é uma retinose pigmentar, que ela quis dizer que seria uma outra doença. E tem a doença de Coats também, que eu não sei o que ela quis dizer. Pode ser uma doença que está simulando a doença de Coats, que é uma doença que afeta a retina, dá alterações nos vasos, pode causar uma vasculite, uma exudação retiniana. Isso seria uma Coats-like. Agora, se for uma retinose pigmentar, aí seria uma distrofia retiniana, que pode levar, na maioria dos casos, até cegueira. Uau! Essa doença de Coats seria o quê, doutora? É uma doença que afeta os vasos da retina, altera a permeabilidade dos vasos. É uma doença dos olhos mesmo? É uma doença dos olhos mesmo, entendeu? E aí o paciente, nos casos mais avançados, pode apresentar até descolamento de retina associado também. E a perda irreversível de visão. Olha, tem uma também, no caso da pressão arterial. Vamos falar um pouquinho. Isso. Né? Porque hoje muitas pessoas têm tido São problema. hipertensas. São hipertensas. Entendeu? Nós falamos sobre o diabetes, que acomete boa parcela da população, e a pressão arterial. Também, a hipertensão arterial sistêmica. Ela também, quando em níveis muito elevados, não bem controlados, pode levar a alterações nos vasos retinianos. As alterações iniciais podem acontecer só por um espasmo ali das arteríolas, e isso pode ser verificado no exame de fundo de olho pelo oftalmologista. E nas fases mais avançadas pode levar até um quadro ali de aterosclerose dos vasos,
onde ocorre um enrijecimento dos vasos, diminui o aporte ali de oxigênio para a retina. Sim. E aí, em casos mais avançados, pode levar à formação de microhemorragias na retina, a um quadro agudo que nós chamamos de retinopatia hipertensiva maligna, onde o paciente, se apresentar um pico muito alto de pressão, ele pode ter um quadro de neuropatia óptica e então, assim, pode afetar principalmente os vasos da retina, a hipertensão arterial sistêmica. Então, daí a importância para os pacientes hipertensos Sim. estarem procurando regularmente seu oftalmologista para a realização do fundo de olho. De quanto em quanto tempo eles? A princípio, anualmente. Agora sim, anualmente. Eu até achava que era menos tempo, tipo 3 em 3 meses, coisa assim, não. Agora, se alguma alteração é detectada, alguma alteração mais grave, aí o oftalmologista vai reduzir o espaço de tempo. E aí pode ser de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, depende dos achados. Se não encontra nada, ou se achados sutis só na fase inicial, o médico vai orientar um bom controle da pressão e pedir para que o paciente volte anualmente. E esse caso pode acontecer de regredir também, doutora? Pode. Se os níveis, por exemplo, da glicemia, né, ficam bem controlados, a princípio aquelas micropontos de hemorragias ali onde o médico, que o oftalmologista observou no exame de fundo de olho, podem desaparecer. Agora, se o paciente não controla adequadamente os níveis glicêmicos, da pressão arterial, aí a doença progride e progride para as fases bem graves, onde o tratamento às vezes é mais prolongado e o risco de perda visual é muito grande. Isso acomete mais homens ou mulheres? Tem alguma coisa relacionada a isso? Não tem uma prevalência maior, entendeu? Se em homens, em mulheres. Pode acometer os dois sexos. Pode acontecer, por exemplo, com crianças também? Esse tipo de doença, porque a gente fala, não, é muito novinho, é criança, não tem... Pode acontecer também? No caso da retinopatia diabética não é tão comum, porque o diabetes tipo 2, Sim. ele é o diabetes do adulto, sim. né? Agora, no diabetes tipo 1, né, é claro, assim que acomete ali mais adolescentes, aí deveria ser feito o exame oftalmológico, principalmente assim, o que é no diabetes tipo 1, que é o diabetes que acomete pacientes jovens, Sim. nós orientamos que a primeira consulta para exame de fundo de olho seja realizada 5 anos depois do diagnóstico do diabetes. Por quê? Porque os estudos mostraram que nesses pacientes com diabetes tipo 1, essas alterações de retinopatia, elas são mais tardias. Então, por isso que nós recomendamos no diabetes tipo 1, 5 anos após o diagnóstico. Então, é importante, se você fez o diagnóstico na adolescência, né, o diabetes tipo 1, por exemplo, que seja realizado o exame de fundo de olho, a consulta oftalmológica. E a questão da pressão? Também esse tempo, essa distância? 5 anos de um diagnóstico ou não? Não, porque a hipertensão arterial geralmente ela comete mais adultos, né? Então, seria no momento do diagnóstico. Se você fez o diagnóstico, é importante que você esteja passando pela consulta com o oftalmologista para avaliar, né? Se tem alguma alteração. Quero agradecê-la imensamente. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. Muito bom ter você aqui, ainda mais para esclarecer assuntos, né, importantes. Infelizmente, né, tem tantas pessoas com diabetes, né, tantas hipertensas. E que às vezes, é como eu disse, nós só procuramos o especialista, eu acho que eu preciso de óculos. Eu acho que a informação importante deixar aqui hoje é importante ir seu oftalmologista, mesmo que acredite que minha visão esteja boa, para fazer essa avaliação de rotina mesmo, né? Nesse caso, a pessoa que começa a ir antes, ela pode evitar isso. Exatamente. Ela não é obrigatoriamente porque ela tem diabetes, ela vai ter, ou que ela tem pressão arterial, hipertensa. Se ela cuidar, ela evita. Se ela cuidar, ela evita. Exatamente. Os estudos mostram que o risco de retinopatia está associado principalmente ao tempo de duração do diabetes e ao mau controle dos níveis glicêmicos. Então, se o paciente controla bem os níveis de pressão arterial, glicemia, certamente ele vai evitar uma retinopatia diabética. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.